Por que fazemos comércio? Por definição, comércio é a atividade de vender ou trocar bens, serviços e valores e fazemos para obter aquilo que precisamos ou queremos ter. Porém, através da história da humanidade, o comércio tem sido a pedra fundamental das relações entre as mais diversas nações. Desde os comerciantes árabes há mais de 4.000 anos, passando pela famosa Rota da Seda, até ser a principal motivação para as grandes navegações dos séculos XV e XVI, até finalmente ser a base para a economia global como conhecemos hoje. Mas a pergunta continua: por que fazemos comércio? Por que não produzir tudo dentro de um próprio país? Como a teoria econômica pode explicar as vantagens do comércio internacional? E mais importante, quais as chaves para as nações desenvolverem essas vantagens e serem participantes ativos da economia global? Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Cauã Marcelos e esse é o segundo episódio do Quero Saber, em que a gente vai falar sobre comércio internacional. E bom, existem várias regras, modelos e teorias econômicas que explicam o comércio internacional. Mas além da boa e velha oferta e demanda, provavelmente uma das mais importantes é a questão da competitividade. E quando a gente fala de competitividade no mundo, um dos principais relatórios é produzido pelo WEF, que é o Fórum Econômico Mundial, que se chama o Relatório Global de Competitividade. Ele analisa mais de 190 países e dá uma escala de 0 a 100 para cada um deles. E essa escala é composta de 4 áreas macro: favorabilidade do ambiente, capital humano, mercados e ecossistema de inovação. O relatório mostra, entre várias outras coisas, que a questão da competitividade nesses 4 pilares está diretamente ligada ao índice de desenvolvimento humano de um país. Ou seja, quanto mais competitivo um país é, consequentemente, melhor é a vida das pessoas que estão nele. E agora vamos dar uma olhada em como que o Brasil está inserido nesse relatório. Bom, segundo a WEF, ela avalia que nós somos apenas a 71ª nação mais competitiva do mundo. E se você está aí pensando, puxa, talvez na América Latina a gente deve estar bem, né? Bom, errado de novo. Na verdade, esse posto é do Chile. Nós somos 8º na nossa própria região, veja bem. Notoriamente, nós estamos em 96º em termos de habilidade, que mede o nível educacional do país. Na verdade, nós temos diversos fatores dentro dessa dimensão que não figuram sequer entre os 100 melhores. A nossa melhor colocação, além do tamanho de mercado, onde somos 10º, é a capacidade de inovação, em que estamos na 40ª posição. Bom, com dados assim dá pra gente entender onde aqui estão as nossas maiores deficiências, né? A questão agora é como que a gente consegue fazer para virar esse cenário e se tornar uma nação mais competitiva e poder integrar o mercado global de maneira mais eficiente. E bom, gente, para falar sobre isso agora, eu quero chamar o meu convidado de hoje, Paulo Dutra, mestre em economia pela Fundação Getúlio Vargas, doutor em administração de empresas pela Universidade Presbiteriana do Mackenzie, diretor executivo da Constantin Assessoria e Consultoria Empresarial e professor e coordenador de Ciências Econômicas da FAAP. Paulinho, que prazer te ter aqui. Seja muito bem-vindo. Como é que você está? Tudo bem, Cauã, graças a Deus. Nesse novo momento, né, de afastamento social, essa pandemia, com novas tecnologias, estão reinventando. Então, parabéns pelo canal e sucesso com ele. Obrigada. Bom, Paulinho, vamos lá. Para o pessoal te conhecer, para os nossos espectadores aqui, os nossos curiosos de plantão, conhecerem um pouquinho melhor sobre você, conta pra gente um pouco sobre a tua trajetória profissional, né, como que você começou e como que você tá, aonde que você chegou até hoje. Bom, eu fiz o curso de graduação em economia na Federal de Uberlândia, né? Na época era um curso de 5 anos, tempo integral, né? Um curso que dentro da economia a gente chama de heterodoxo, né? Certo. Que é muito a linha, para as pessoas se situarem aqui no Brasil, a linha mais da Unicamp ou da PUC São Paulo, né? Então era basicamente isso. Depois fiz especialização em comércio exterior na Federal do Rio, vim para São Paulo, fiz meu mestrado na Fundação Getúlio Vargas em economia e terminei aí o meu processo, né, de conhecimento
por enquanto, porque logo eu vou fazer o pós-doc também, Uau. na Universidade Presbiteriana Mackenzie, né? Fiz o meu doutorado em administração. Fui coordenador do curso de Ciências Econômicas do Mackenzie durante 5 anos. Depois fui assessor de planejamento estratégico da Universidade Presbiteriana Mackenzie também por mais 5 anos, então uma década aí com atividade administrativa. Atualmente, estou como coordenador do curso de Ciências Econômicas também na FAAP, já tem 5 anos, e tenho minha consultoria também, né, para tentar ajudar as pessoas aí a resolver os problemas que são colocados no dia a dia. Então, é basicamente essa a minha trajetória. Uma experiência extensa, né, nesse mercado e nessa área. Bom, Paulo, para a gente começar o nosso papo aqui, a gente está falando sobre comércio exterior hoje, esse é o tema do programa desse domingo. E eu queria começar com uma pergunta que acho que é uma pergunta fundamental para a gente entender o comércio exterior. E é por que as nações fazem comércio umas com as outras? Existe alguma razão, alguma lei econômica que diga que vale mais a pena ter esse comércio do que produzir tudo? Uma nação produz tudo para ela mesma e é fim em si própria? Como que funciona? Por que acontece essa relação? Bom, o que a gente pode afirmar, leis existem, tá? Mas não que obriguem, não é aquela lei que torna obrigatória. A lei é que torna vantajoso. Então, se a gente pega o mapa mundi, nós temos algumas diferenças. Nós temos hemisfério norte e hemisfério sul. Então, temos clima diferente entre os países. Temos recursos naturais diferentes entre os países. Então, nenhum país consegue produzir tudo aquilo que ele vai consumir por diferenças climáticas, por diferença de solo. Tá? Então, imagina, o território da Rússia é maior do que o nosso território. E assim, eles têm uma grande quantidade do território gelado. Certo. Eles conseguem produzir café? Não conseguem produzir café. Café não nasce lá, então tem que importar daqui ou de outros países que produzem café. Então, condições naturais, eu falo que Deus colocou uma distribuição não equalitária, né, na Terra. Né? Então, isso faz, a gente chama de vantagens comparativas, justamente isso, que alguns países têm determinados recursos que foram naturalmente, aí pela formação da Terra, colocados que outros não têm. Tá? No caso, por que nós exportamos minério de ferro? Porque é muito barato produzir o minério de ferro aqui no Brasil, porque ele fica muito próximo à superfície. Certo. Tá? Então, é de alta qualidade, tá? E fácil ser extraído. Então, ele é muito barato. E aí a gente consegue exportar esse minério de ferro para a China, para os Estados Unidos, para a Europa, para esses grandes países que consomem essa grande quantidade aí de minério de ferro. Isso eu estou falando de um produto natural. Tá? Certo. Temos aí, em contrapartida, o pré-sal. Né? A extração do petróleo no pré-sal é cara. Cara em relação a quê? A extração do petróleo na Arábia Saudita, que é 1/10 do custo da extração do petróleo no pré-sal. E é um petróleo na Arábia Saudita, considerado leve, a melhor qualidade que a gente tem no mundo. Então, Entendi. o que acontece? Vale a pena eu ter todo esse custo para tirar o petróleo daqui, sendo que eu tenho um petróleo lá e de altíssima qualidade mais barato? Então, vale a pena importar de lá. Mas aqui eu gero tecnologia. É um outro assunto. Então, a gente tem primeiro essas questões naturais. E isso já justifica a realização do comércio entre os países. E mais de 60% do comércio mundial decorrem dessas vantagens comparativas, que são vantagens naturais. As outras formas de comércio, uma grande representação também, decorre do que a gente chama de ganho de escala de produção. Tá? Certo. Ganho de escala de produção é um termo dentro da economia,
né? E a gente pode ter ganho de escala interno, ganho de escala externo. Ganho de escala interno. Eu tenho uma empresa que ela é grande em relação ao tamanho do mercado como um todo. Então, eu consigo produzir numa escala gigantesca ali, eu reduzo o custo de produção, vou reduzir o custo médio de produção, com isso eu consigo colocar o produto mais barato no mercado. Isso ocorre muito na China, tá? Porque ela tem um mercado muito grande, as empresas conseguem produzir numa quantidade muito maior do que outras empresas em outros países do mundo, jogam o preço lá para baixo e conseguem competir no mercado. Não estou falando nem com relação à moeda ainda, tá? Certo. É só a questão de capacidade de produção mesmo. Isso, com redução de custo, basicamente. Certo. A outra, também com ganho de escala de produção, só que externo, que a gente chama externo à firma, o que é? Imagina nos Estados Unidos os belts, tá? O corn belt, tá? Ou do milho, ou do algodão, corn belt. O que acontece? São pequenas propriedades fisicamente próximas, então fazem divisa uma com a outra, e que elas produzem o mesmo produto em uma grande quantidade. Tá? É como se fosse uma grande empresa. E o que uma desenvolve de tecnologia é repassado para outras. É como se fosse uma grande cooperativa. E o que acontece? Com a união desses produtores, eles conseguem comprar os insumos mais baratos, depois eles conseguem fazer a manutenção também de forma mais barata, porque eles estão dividindo todos os custos. Quando eles colhem, eles têm o sistema de armazenagem, que eles podem armazenar enquanto o preço daquele produto não está tão atrativo para ser vendido, e depois eles podem vender. Então, uma combinação aí de pequenas empresas gerando esse ganho de escala externo às empresas. E por que isso é bom? Porque aí eu consigo também começar a diferenciar produto. Tá? Então, digamos o seguinte, quantas empresas no mundo produzem motores de avião? O que são os motores de avião? São as turbinas. Certo. Né? Então, a gente tem dois grandes, a General Electric e a Rolls-Royce. Sim. E por que são essas duas grandes? Porque as aeronaves, digamos, da Boeing e da Airbus, vão comprar dessas duas, porque elas já foram testadas. E elas já têm um desenvolvimento tecnológico muito avançado, tá, que impede a entrada de novos concorrentes. Porque o novo concorrente ele teria que entrar, desenvolver toda a tecnologia, ter fornecedores super especializados e colocar um preço abaixo do que essas que já estão no mercado estão vendendo. Isso é praticamente impossível. Acaba, né? Que o desenvolvimento tecnológico de uma e a produção em escala cria quase que que eu acredito que é o que a gente chama de monopólio natural, né? Porque é uma barreira. Uma barreira de entrada. Certo. Isso. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem, né, essas empresas trabalhando, elas geram essa economia de escala e uma diversidade de componentes internos que elas não conseguem produzir tudo dentro do país. Então, acaba o quê? Os países que têm, no caso, né, uma tecnologia mais avançada, fazendo uma troca desses produtos mais elaborados. E isso também traz a necessidade de realizar trocas. Certo. Então, a turbina que é produzida pela General Electric, ela compra peças de fornecedores especializados do mundo todo, da Coreia do Sul, da China, da Suíça, da França, da Alemanha, da Itália, do Brasil. Então, isso também traz a necessidade da realização de comércio, que são os fornecedores especializados. Certo. Tá? Então, são essas duas grandes formas. Vantagem comparativa, tá? E o desenvolvimento tecnológico. Perfeito. E
E vamos agora puxando um segundo questionamento. Existe alguma desvantagem para algum país fazer comércio com outro? E por que eu te pergunto isso, né? Porque é possível que em algum mercado os importados, né, o produto que vem de fora, ele acabe canibalizando o mercado interno, de maneira que você mata uma indústria nacional? E se isso acontece de fato, vale a pena um governo intervir e proteger o mercado interno? Ou deixa acontecer e deixa que o mercado se reorganiza, a indústria que morre acaba liberando capital humano e capital de investimento para um outro setor? Como que funciona essa balança? Como que o governo tem que fazer esse jogo de equilíbrio entre uma coisa e outra? Essa pergunta sua, tá? Ela é bem delicada, mas vamos lá. O comércio, ele sempre traz vantagens, tá? Porque a gente consegue. Se a gente está importando um produto, é porque ele é mais barato ser importado do que ser produzido aqui dentro, tá? Então, nós teríamos que produzir bens, reduzir o custo de produção para a gente poder exportar. Por que é que a gente exporta? Qual que é o objetivo, primeiro, da gente exportar? É da gente ter recursos para ter capacidade de importar, porque senão não justifica. Não é ter recurso para poder entesourar esses recursos. Os países não ficam ricos. A gente aumenta a capacidade de exportação para a gente ter capacidade de importação. É basicamente isso. Porque nós não conseguimos produzir tudo que nós precisamos dentro do país. Tá? Quando, né, eu estou dando aula para os meninos e falo dessa questão, o grande problema é a questão da redistribuição de renda. Certo. Tá? Porque é vantajoso para o país, mas existem aqueles setores que são os ganhadores e aqueles setores que são os perdedores. Tá? Então, quando a gente está falando em importação, o que acontece? Está entrando para competir com os setores que já estão instalados aqui. Tá? Uhum. E esses setores que estão instalados aqui, normalmente também, eles têm um grande poder econômico e vão fazer os maiores lobbies aí com o governo para que o governo mantenha esse setor protegido, seja por meio de tarifas, a tarifa de importação, imposto de importação, ou barreiras técnicas, ou uma barreira sanitária, ou fitossanitária. Certo. Isso, né? Então, a gente pode colocar vários empecilhos, técnico, barreira fitossanitária, necessidade de selo verde, não utilização de mão de obra escrava ou infantil. Então, tem uma grande quantidade de recursos aí que a gente pode, né, que as empresas que estão sofrendo com isso, podem pedir para o governo colocar barreiras à importação. Normalmente, e aí a gente colocando no Brasil, o que acontece? Tá? Uma perspectiva histórica bem resumida. O nosso processo de industrialização foi tardio. Veio da década de 30 e veio com Vargas. Tá? Então, o mundo desenvolvido já tinha sua estrutura de indústrias, então nós já entramos já numa concorrência monopolística. Então, naquele momento, se justificava a proteção do Brasil para criar empresas aqui, para que elas tivessem capacidade e protegê-las para que elas tivessem capacidade de ter escala para competir com as empresas de fora do país. Só que nós não saímos disso. Poucos períodos na história nós conseguimos fazer parte aí da cadeia de produção mundial, que foi basicamente no início dos anos 2000, depois da estabilização da nossa economia, que nós participamos um pouco mais do comércio mundial. Tá? Mas o que aconteceu, Cauã? O que acontece? Quando a gente protege, como a gente tem protegido, e você viveu fora, né? Você viveu num país que é um grande importador mundial, que importa de todos os locais do mundo, você tem acesso a uma quantidade de produtos muito grande e de boa qualidade. Tá? Os Estados Unidos protege sua indústria, mas nós protegemos muito mais. Tá? Se você quer importar um carro aqui, ele vai sair mais caro do que se a própria empresa concessionária importar. Então, isso
impede que você tenha a possibilidade de ter concorrência aqui. E por que acontece isso? Porque o governo ganha com a arrecadação, Certo. né, mantendo essas empresas aqui, ganha mantendo esses empregos aqui, e as empresas também ganham mantendo essa margem de lucro maior. Quem é que perde? O consumidor. Então, a gente sempre fica nessa relação. Então, o que nós não fizemos que nós deveríamos ter feito há muito tempo? Que aí tem relação com, provavelmente, outra pergunta que você vai me fazer. O desenvolvimento tecnológico. E de onde vem o desenvolvimento tecnológico? Da educação. Certo. Como nós nunca tivemos um projeto de educação de Estado no Brasil, passando por vários governos, tá? Então, nós não desenvolvemos esse processo tecnológico para reduzir o custo de produção. Que é o que todo mundo fala do custo Brasil, né? Do quão complicado e custoso é produzir aqui. Seja o que for. Um dos custos é esse. É porque a nossa mão de obra, nós temos atualmente a quantidade de tempo que a mão de obra média passa na escola é de 9 anos. Que na minha época era o primário, né, de primeira a oitava. Então, aumentou um ano, também aumentou um ano aí na média da mão de obra. Se a gente pegar os países que estão lá na fronteira, esse tempo praticamente dobra. Tá? Então, Caramba. eu tenho uma parte técnica, se a gente pegar da Alemanha, dos Estados Unidos, da Coreia do Sul, da China agora, que tem uma mão de obra extremamente qualificada. Né? Então, eles têm muito mais a contribuir para aprimorar a produção e trazer tecnologia do que nós. Então, veja a China. A China está falando da tecnologia 5G há muito mais tempo que os Estados Unidos. O grande problema dessa disputa comercial entre Estados Unidos e China é fundamentado nessa tecnologia 5G. Quem que vai ganhar a implementação dela no resto do mundo, né? No mundo, é justamente isso. Como é que a China fez isso? Ela fez, lá em 78, começou, né, com Deng Xiaoping, se aproximando dos países de economia de mercado, fez uma reforma tributária, tá, incentivando as zonas especiais de exportação lá dentro, né? Fez uma reforma administrativa no Partido Comunista, tá, e que permitiu aí a gente ter, né, essa parte de economia de mercado. Sim, que eu acho isso hilário, né? Que eles chamam de comunismo com características chinesas. Que é só um jeito bonito de dizer, nós somos capitalistas, mas a gente vai dizer que é comunista só para não deixar o pessoal chateado. Então tem a reforma fiscal, a reforma administrativa, a reforma trabalhista, né, porque tem pagamento de salário, não tinha. Sim. Né, então, incentiva a mão de obra também. Né, e, no caso, um grande incentivo também do país na execução de obras de infraestrutura, que é o que reduz também muito. E a reforma educacional. Um plano educacional de Estado que hoje nós estamos completando 40 anos com isso. De 78 a 42 anos, né? Até 2020. Então, vem numa trajetória que você faz a implementação disso e chega nesse patamar. A China não virou a China de ontem para hoje. São 40 anos aí de reformas para chegar nesse patamar. Então, foram todas essas mudanças que foram feitas. E nós, que fizemos a nossa industrialização, lá na década de 30, nós estamos com 90 anos e não chegamos nesse patamar. A culpa é de quem? É deles ou é nossa? Quem que não tomou antes da China foi a Coreia do Sul. Antes da Coreia do Sul, o Japão. Por que nós não fizemos isso? Eu estou falando dos asiáticos. Se a gente pegar de países europeus, nórdicos, que são muito menores do que a gente e que teriam uma capacidade de exportação muito menor, fizeram investimento também em educação, em reforma trabalhista, em reforma tributária, em estrutura
ou infraestrutura para reduzir todos os custos. E nós fechamos. Então, o que acontece? Hoje, se nós abrirmos a economia de forma até irresponsável, nós quebramos praticamente todos os setores. Então, porque nenhum deles consegue competir com o resto do mundo. Não consegue. Porque nós ficamos fora desse processo, fora dessa cadeia de produção mundial. Simplesmente porque toda hora a gente fala, não, esse setor tem que ser protegido, esse setor tem que ser protegido. Só um exemplo. Você conhece a Lego? Sim. A Lego é uma empresa que vem de um país social-democrata, a Dinamarca. Certo. Com uma rede de proteção social gigantesca. A Lego já quebrou algumas vezes. Da última vez que ela quebrou, os donos da Lego foram ao governo da Dinamarca e pediram, olha, eu preciso que você feche o mercado para que eu me reestruture. O governo falou, não, eu assumo os trabalhadores, você se vira, eu não vou assumir a competência. E o que a Lego fez? Buscou alternativas, fez associação com os estúdios de Hollywood. Sim. Então produz, né, as caixas, os brinquedos com temas de filmes, fez jogos para todas as plataformas, montou maquetes, se virou. Foi obrigada a se reinventar, né? Não tinha outro jeito, era isso ou quebrar e deixar de existir. Era justamente isso. E o que a gente faz? A nossa indústria de brinquedo protege. Constantemente. O nosso brinquedo é muito caro. E quanto é que a gente gera de emprego nesse setor de brinquedos? Aproximadamente 4 mil pessoas de emprego direto. Nossa. Não é nada. Nada. Tá? E a gente fica protegendo esse setor. A gente compra brinquedo muito caro. E foi interessante você ter trazido esse ponto, porque eu acho que, na verdade, você meio que matou duas das minhas perguntas em uma só, né? Porque tem essa questão da canibalização dos importados no mercado nacional, né? A gente está falando aqui de Brasil, mas pode se aplicar a qualquer mercado. Sim. E eu ia falar também, a minha próxima pergunta para ti era quais são os principais fatores limitantes para que um país exporte, né? E acho que ficou claro para todo mundo que esses principais fatores são a educação, o quão educado é a mão de obra, o quão preparado, que consequentemente afeta a nossa capacidade de desenvolvimento tecnológico e de agregar valor nos produtos que a gente exporta. Agora, já que você matou essas minhas duas perguntas, eu vou te fazer uma... E a infraestrutura também. E a infraestrutura, claro. Que acaba sendo também, eu acredito, reflexo da própria educação, né? Porque a gente não desenvolve tecnologia, não consegue desenvolver tecnologia de infraestrutura e vira uma bola de neve. Sim. Eu vou te fazer uma pergunta, então, aqui para a gente finalizar. Países escandinavos, países nórdicos que foram obrigados a se industrializarem muito rápido, você acha que por conta exatamente da nossa abundância de recursos naturais aqui no Brasil, você falou do minério de ferro, entre outras coisas que a gente consegue produzir, como ninguém, como a própria carne de frango, carne de boi, carne suína, você acredita que por conta da nossa abundância de recursos naturais, o Brasil acabou ficando um tanto quanto acomodado em produzir bens do primeiro serviço, né, bens agrícolas, agropecuários, de exportação com pouco valor agregado. Aí você junta isso com um país que nunca teve um plano de educação e você acaba tendo uma economia que é totalmente dependente do agronegócio, tanto no mercado interno quanto no mercado de exportação. Então, é basicamente isso. Isso é fruto das nossas elites mesmo, né? Porque quando a gente fala em educar a população para que essa população consiga transformar o país com tecnologia, essa população também começa a questionar muito, né? E nenhum político gosta muito de ser questionado, né? Então tem todas essas questões. Verdade. Então, o que realmente a gente precisa, né, de forma imediata, e que sempre, olha, estou dizendo sempre, pelo menos na República, nós nunca tivemos
um plano educacional de Estado. Temos planos para educação por governos, mas não de Estado. E isso faz... Bom, no caso, e a gente ainda, né, no caso da agricultura, a gente tem a capacidade de ter desenvolvido aí, no regime militar, a Embrapa, que gera uma tecnologia muito grande. Porque a soja, a origem da soja é na Europa, numa parte central da Europa, com clima temperado. E onde que a gente produz soja? No Mato Grosso, que é um clima completamente diferente, Sim. Que é muito mais quente. E a gente produz com uma abundância e com um custo muito baixo, porque a Embrapa desenvolveu essa tecnologia. Então, mesmo no caso da gente vender semente de soja, tá? Ou a soja, que é o grão, sim, né? O que acontece? Nós ainda tivemos que desenvolver tecnologia, mas isso é muito pouco. A gente poderia ter desenvolvido tecnologia que vem antes da agricultura. O que vem antes da agricultura? Tem toda uma indústria química orgânica e química inorgânica, que a gente precisa de uma mão de obra muito qualificada para produzir isso. Onde que esses produtos, adubos defensivos, são produzidos? Nos países desenvolvidos com a mão de obra aí que faz pesquisa, que faz desenvolvimento. Antes também eu preciso de equipamentos agrícolas, máquinas e equipamentos. Nós não temos uma indústria aqui de máquinas e equipamentos agrícolas. Tá? E o depois, também depois da produção, tá? Ou da armazenagem da produção, né? O que a gente tem? Nos Estados Unidos tem a PepsiCo, tem McDonald's, tem as indústrias processadoras que precisam também de muita tecnologia e a gente não desenvolve. Nós exportamos café em grão, tá? E importamos Nespresso, por exemplo, Illy, de países que não produzem café. E que é o nosso café, né? A gente manda para fora para poder refinar, porque a gente não tem essa capacidade industrial aqui dentro, né? É justamente. Então, falta muito, né, para as nossas elites falar, olha, eu não posso ficar só nisso. Eu não posso ficar só na exportação aí de produtos decorrentes de vantagem comparativa, mesmo que criado. A gente precisa, ao longo do tempo, se preparar para a gente fazer como a China fez. Não tem problema nenhum. Sim. Como a Coreia do Sul fez, como o Japão fez, como os países europeus fizeram. Mas aí depende da nossa elite querer competir. Porque fica muito fácil a gente ter um país protegido sem precisar competir com o resto do mundo. Sim, e eu acho que esse talvez seja o próximo passo, talvez não, né? É o próximo passo, é que tem sido o próximo passo a ser dado já tem algumas décadas, né? E a gente espera que o Estado no futuro tenha visão de longo prazo que consiga fazer isso e implementar algo que possa ser concluído além de 4 ou 8 anos, né? Paulo, eu queria agradecer demais a tua presença aqui. Foi um papo incrível, com muita qualidade de conteúdo. É muito legal ter alguém da tua experiência aqui no canal. E para encerrar a nossa conversa, eu queria pedir para você uma recomendação de algum livro, um filme, um documentário, uma série, seja o que for, para quem quer conhecer um pouco mais do mundo do comércio internacional. Eu vou dar 3 dicas, tá? Um livro de economia internacional, chama Internacionalismo Pop, do Paul Krugman. Legal. Tá? Que ele quebra alguns paradigmas que a gente tem. Tá? É uma leitura fácil, tá? Não tem conta, não tem nada, ele vai passando direto, tá? Com uns conceitos bem interessantes, então faz a gente pensar. Tem uma série para o mercado financeiro que eu gosto bastante, que está na Netflix, que é Billions. Legal. Né? E tem um filme que eu adoro, é um romance, acho que é com Brad Pitt, chama Moneyball. Muito bom, muito bom. É que um economista ajuda a selecionar os jogadores de um time de beisebol. Sim, é um case estudado, inclusive, em gestão esportiva também. Sim, sensacional. Sim. É sensacional. A minha recomendação de hoje
fica com esse livro que está aqui atrás de mim, Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado, que é uma leitura que eu tô finalizando agora, tem sido incrível, que conta literalmente isso, como a economia do Brasil se formou, né? Desde dos tempos coloniais, desde o século XVI e XVII, ele traz essa história desde lá até quando o livro foi escrito ali em 59, que pega aquele comecinho de industrialização que você estava falando, né? Assim, é uma coisa muito interessante para a gente abrir um pouco a cabeça e ver como que o Brasil era, como se arrastou a nossa formação econômica antes de conseguir, de fato, meio que acompanhar o resto do mundo. Paulinho, muito obrigado de novo. Eu que agradeço, Cauã, e fico muito surpreso de alguém que não é da área de economia recomendar Furtado. Então, parabéns. Muito obrigado. Tá? Excelente. Tá certo. Obrigado, Paulinho. Um abraço. Eu que agradeço. Até mais. Abraço. Tchau. Bom, pessoal, essa foi a minha incrível conversa com Paulo Dutra e eu espero que vocês tenham gostado demais. Espero também que agora a gente consiga entender quais fatores internos afetam a nossa capacidade de competir no cenário global e como ter uma economia que seja competitiva afeta a nossa qualidade de vida no fim das contas. E bom, todas as recomendações que foram dadas nesse episódio podem ser encontradas aqui na descrição do vídeo. E olha só, se você curtiu o nosso conteúdo, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, segue a nossa página no Instagram, a gente está sempre postando coisas novas, a gente vai postar quem vai ser o nosso convidado da semana que vem. É só ficar ligado lá. E, gente, lembrem-se, conhecimento vive em todo lugar. Cabe a você ir atrás dele. Até semana que vem. Tchau, tchau. Como o tema é sério hoje, eu vou ficar sério. Sim. Existe alguma desvantagem em fazer comércio com outros países? Você acha que os produtos importados podem canibalizar o mercado nacional? Mas tá vendendo gente? Canibalizar? Ué? Não. É quando o produto de fora acaba matando a indústria nacional. Sabe? Morreu! Por exemplo, se a gente só produz aqui... Agora. Eu sou boa. Se a gente só produz aqui dentro, a gente não vai ter acesso ao que é produzido lá fora, certo? Certo. Então tá. Então, pelo menos a gente não ia saber que o preço do iPhone lá fora é mais barato do que o iPhone aqui dentro. A gente ia ficar tão deprimido e ia comprar. Interessante. Você acha... Gaguejou, hein? Pode falar. Qual que é o principal impeditivo? Esse negócio é estranho. Qual o principal impeditivo para um país exportar para outro país? Se o container não tiver reparado, não vai dar pra ir lá pra fora. Comprei containers. O que é a balança comercial? Com certeza quem criou é de Libra. Cota.